Ô, Matheus Boaventura, bom, o negócio é o seguinte, Santa Catarina pode perder 600 milhões de reais por confusão jurídica. Eu já escrevi isso faz um tempinho atrás, hein? Isso, nós temos inclusive a repercussão no nsctotal.com.br, Renato, na época eu trouxe até a explicação da Fazenda Estadual. Mas fevereiro. Hoje, isso, mas hoje nós temos também a repercussão com o advogado tributarista Henrique Franceschetto, que já está conosco, Renato. Bom, doutor Henrique, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renato. Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Tudo certo. Bom, doutor, o seguinte, a gente não está falando de pouca grana, né? A gente está falando aí de mais de R$500 bilhão. Que dinheiro é esse, hein? Bom, assim, tentando resumir de uma maneira muito simples, um assunto que, na verdade, é bastante enrolado, a gente teve, na verdade, a criação do diferencial da alíquota de ICMS lá em 2015 como uma medida para tentar repartir melhor a arrecadação do ICMS, que antes da criação desse diferencial da alíquota, ele ficava concentrado nos estados produtores. E aí os estados que tinham apenas os destinatários das mercadorias, nas vendas online, por exemplo, o estado que tinha muitos clientes que adquiriam produtos via e-commerce, por exemplo, mas não tinha tantas empresas, acabava não tendo nenhuma arrecadação de ICMS nesse tipo de venda. E aí surgiu essa ideia de separar o pagamento do ICMS no que se chamou de diferencial de alíquota. Depois eu posso explicar melhor como é que ele é calculado. Porém, na época isso foi criado através de um convênio entre os estados. E a Constituição diz que precisa ter uma lei complementar. Então, houve uma discussão muito grande no STF, até que no ano passado o STF decidiu que a cobrança seria inconstitucional se não houvesse uma lei complementar. Acontece que essa lei complementar foi criada, aprovada e sancionada, porém sancionada em janeiro desse ano. E aí a gente tem um princípio na área tributária, que é o princípio da anterioridade anual, que diz que um tributo que é criado em determinado exercício, no caso 2022, só pode ser cobrado no exercício seguinte. Então, assim, tentando resumir muito, esse é o ponto essencial da questão. Como a legislação, a lei complementar, foi sancionada só dia 4 de janeiro desse ano, existe um argumento muito forte para que as empresas não sejam obrigadas a pagar essa fatia, que é bem relevante no ICMS, como já apresentado aqui, só em Santa Catarina a gente está falando de mais de R$500 bilhão, né, referente a esse exercício de 2022. E aí a cobrança seria retomada em 2023 normalmente, mas esse ano todo, a princípio, não deveria haver esse pagamento. Então, realmente uma confusão jurídica, foi um atraso na sanção dessa lei complementar. Agora, Santa Catarina pode perder, né? Então tem toda uma discussão que deve seguir. Estamos em março. A lei sancionada em janeiro desse ano, é uma discussão que vai longe ainda ou é pacificada rapidamente? Parece que não, né? Então, na verdade a discussão vai longe e a gente teve vários capítulos já esse ano nessa discussão. Um ponto importante, por exemplo, é que a maioria dos estados pretende iniciar a cobrança desse tributo amanhã, dia 1º de abril, em razão do princípio que a gente chama da noventena, que é basicamente a discussão, sem tentar entrar tanto na parte técnica, mas são dois princípios constitucionais, um que diz que o tributo só pode ser cobrado 90 dias depois da sua criação e o outro que diz que ele só pode ser cobrado no ano seguinte. Os estados, a maioria dos estados até pretende cumprir esses 90 dias, mas não cumprir a anterioridade anual, por isso eles começariam a cobrança amanhã. Então, a discussão mesmo na STF e nos tribunais, ela deve se estender bastante. Inclusive, aqui em Santa Catarina, diversas empresas já haviam entrado na justiça para discutir essa cobrança e haviam ganho decisões liminares para deixar de pagar esse tributo, quando então o Tribunal de Justiça entendeu por bem por suspender todas essas liminares favoráveis, ou seja, derrubou todas as liminares que as empresas haviam ganho até então, e por uma questão até de concorrência entre as empresas que não haviam entrado com a ação e as que haviam entrado, então suspendeu todas essas liminares. Hoje o cenário é esse, mas a cada dia que passa, a gente tem novos desdobramentos desse tema. E deve se estender, sim. É bem possível, inclusive, que a discussão possa se alongar até além do ano de 2022, né? O que tornaria o cenário ainda mais complexo. Bom, a tendência, então, é não resolver no curto prazo isso? Eu acho muito difícil. Assim, por mais que a gente tenha uma necessidade de resolver por uma questão que impacta todos os estados e todas as empresas do Brasil, inclusive até, eu acho que é importante um adendo aqui, essa cobrança desse imposto ainda tem uma outra parte da discussão, que é se ele pode ou não ser cobrado das empresas do Simples Nacional. E se você pensar em todas as pequenas lojas virtuais que surgiram, os pequenos empreendedores que surgiram durante a pandemia, muitos, se tiverem que pagar esse tributo, que até então não era cobrado do Simples, hoje ninguém sabe dizer se ele vai ser cobrado do Simples ou não,
esse pequeno contribuinte, que ele está no regime do Simples Nacional, para ele, esse ICMS ele é muito mais pesado, por uma questão de débito e crédito, enfim, mas ele tem uma carga tributária muito, muito onerosa. Eu conheço empresários do e-commerce, inclusive, que já disseram que o negócio dele se torna inviável se ele tiver que pagar esse tributo esse ano. Então, é extremamente relevante, mas a gente vê o Supremo envolvido em outras discussões, com outras prioridades, enfim, tem todo o cenário político atual também no Brasil, que vem demandando atenção. Então, é difícil prever quanto tempo e qual o nível de atenção que esse tema vai receber, né? Citasse alguns estados já com a cobrança a partir de amanhã, dia 1º. Tem alguma perspectiva para Santa Catarina? A princípio, nessa mesma linha também, né? Mas a informação é bastante desencontrada. Na verdade, inclusive, ontem eu estava conversando com alguns amigos contadores, ligados, inclusive, a algumas entidades da área contábil, e a verdade é que existe uma grande desinformação nesse assunto. A maioria das empresas de lucro presumido e lucro real vai seguir com os pagamentos, como fazia até o ano passado, dos regimes tributários, que a gente chama, né, de lucro presumido e lucro real, vai seguir com os pagamentos, até porque as liminares caíram, mas as empresas do Simples Nacional, principalmente, é que estão hoje nessa situação de insegurança jurídica total, assim, por uma falta de clareza de todos os estados para os quais eles vendem, se eles efetivamente precisam ou não fazer esse pagamento. Doutor Henrique, o senhor tem acompanhado, estou mudando de assunto aqui já, tá? Mas ainda no campo, na área do senhor, o senhor tem acompanhado esse rolo aí na LESC com relação a ICMS, de alimentos, bebidas quentes também, derrubada de veto? Tenho acompanhado superficialmente, devo confessar que não me aprofundei tanto nesse tema. Tá, mas é um assunto, é claro, né, ninguém quer pagar mais imposto, e o Estado mantém a tese de que, olha, para bebidas quentes não tem por que reduzir o tributo, mas pensa em alguma coisa aí e tal, com cesta básica, talvez fazer algo diferente, enfim, mas como é que resolve-se isso? Eu acho que esse tipo de discussão é o que nos mostra por que a reforma tributária já está em debate há tantos anos, né? A gente na área tributária até brinca que a reforma tributária começou logo após a criação da Constituição Federal em 1988. A partir de 89 já haviam aqueles que pretendiam reformar o sistema que havia sido recém-criado. Justamente pela complexidade, sempre que se altera qualquer coisa na área tributária, você acaba afetando a relação entre os entes, né? O pacto federativo, a tributação municipal, estadual, federal, a carga tributária, os regimes especiais, são muitas as variáveis, os impactos orçamentários. A gente tem um problema fiscal no Brasil também que precisa ser atacado. Então, qualquer alteração, seja apenas no ICMS ou em qualquer outro tributo, ela acaba tendo tantos desdobramentos que muitas vezes a discussão fica travada em razão disso, né? Sem dúvida. Professor, muito obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Um abraço, bom trabalho por aí. Agradeço e fico sempre à disposição. Muito obrigado. Um abraço. Bom, nós conversamos aqui na CBN com o advogado tributarista Henrique Franceschetto.